Você sabia que o São Paulo vai faturar mais com 6 shows no Morumbi do que com todo o Campeonato Brasileiro jogando como mandante? Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre o Corinthians com a dívida a caminho dos 3 bilhões de reais. No Palmeiras, o melhor jogador sub-21 entre Brasil e Argentina é Alviverde. Falo também sobre Ramon Dias, o ex-técnico do Corinthians, quer tirar um atleta do timão para levar para o Colorado. Para completar, o Flamengo saindo em defesa de Samuel Lino, o Brasil favorito na Copa do Mundo, pelo menos na visão de um dos técnicos de seleção importante. Falo sobre um jogo sob suspeita na Série D, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação diz respeito à final da Libertadores da América, que pode não mais acontecer em Lima, no Peru. Por conta de problemas políticos, existe a possibilidade de a Conmebol levar a decisão para Assunção, no Paraguai. Quero falar também sobre Vini Júnior, depois de marcar o 5º gol na vitória do Brasil por 5-0 contra a Coreia do Sul. Perguntaram a ele: Vini, o beijo que você mandou na comemoração do gol foi uma resposta para alguém? E o que o Vini disse é que quis homenagear o povo brasileiro. Há muitas suspeitas de que esse beijo possa ser para Virgínia, com quem ele não tem mais relacionamento. Bora falar também sobre uma imagem que viralizou entre jogadores do Vasco. Eles acompanhavam antes do treino da manhã, lá em São Januário, o jogo da seleção brasileira, torcendo pelo Paulo Henrique, jogador que pertence ao Cruz Maltino. A saideira do giro de notícias, o Japão, próximo adversário do Brasil, jogo marcado para terça-feira, ficou no empate em 2-2 contra o Paraguai nas últimas horas. Com destaque importante, Gatito Fernandes, ex-goleiro do Botafogo, falhou nos 2 gols da seleção japonesa. Hora de falar sobre um jogo sob suspeita na Série D do Campeonato Brasileiro, partida que garantiu a classificação da Inter de Limeira para a Série C, a terceira divisão. O jogo entre Inter de Limeira e Goiatuba aconteceu no dia 6 de setembro, válido pelas quartas de final da Série D. Aquele que passasse por esse jogo garantiria-se entre os 4 primeiros e, por consequência, na terceira divisão. Ninguém da Polícia Civil, que cuida da investigação, quis se pronunciar sobre quem é e qual o suspeito. É a Inter? É algum jogador da Inter? É do Goiatuba? Ninguém tem a mínima ideia do que se trata. Tanto que tanto a Inter de Limeira quanto o Goiatuba usaram suas redes sociais para se mostrarem surpresos com a investigação. Importante dizer que esse jogo foi apitado por Anderson Darão, um dos mais importantes árbitros do futebol brasileiro. Ele aplicou 6 cartões amarelos e ainda expulsou o atacante Calazans, aquele mesmo ex-fluminense. Assim que tiver qualquer novidade sobre o caso, eu volto para informar para vocês, tá bom? Hora de falar sobre a seleção brasileira, que deixou ótima impressão por aqui também nos principais veículos de comunicação da Europa depois do 5-0 contra a Coreia do Sul na casa dos caras. E ao longo da sexta-feira, Thomas Tuchel, dos técnicos mais importantes do mundo e hoje comandante da Inglaterra, colocou o Brasil entre os favoritos ao título para a Copa do Mundo do ano que vem. Abre aspas para o Tuchel: considero o Brasil, a Argentina e Espanha como os maiores favoritos para a Copa do Mundo. Esse é o meu ponto de vista. Considero a Inglaterra como uma desafiante. Precisamos primeiro nos classificar para a Copa. Vale a lembrança de que a seleção inglesa tem situação confortável. 15 pontos conquistados na liderança do Grupo K. A Albânia, que aparece em segundo, tem 8 pontos, restam 4 jogos. Sobre a declaração do Tuchel, eu considero a seleção brasileira uma das favoritas. Eu só incluiria, além das 3 seleções que ele citou, Brasil, Espanha e Argentina, a seleção francesa com muitos talentos. França que fez 3-0 no Azerbaijão nessa sexta-feira. Hora de falar sobre o Flamengo. Contei para vocês com exclusividade ao longo dessa semana que a principal organizada do rubro-negro está muito chateada com Samuel Lino, inclusive com direito a ameaças. Ó, a partir de agora, se a gente encontrar você de novo numa balada, a coisa vai ficar feia. A acusação dos organizados é de que o Samuel Lino tem abusado da noite. Atacante recém-contratado pelo Fla, comprado junto ao Atlético de Madrid por 22 milhões de euros. Nessa sexta-feira consegui conversar com um dirigente importante do Flamengo para saber o que o rubro-negro pensa sobre essas acusações vindas da torcida organizada. Abre aspas para o dirigente do Flamengo com quem conversei.
essa história está super estranha. Antes de contratarmos o Samuel Lino, fizemos uma longa investigação e ele não é de sair, ele nem bebe, disse esse dirigente rubro-negro que pediu para não ser identificado. O Flamengo assegura que o comportamento extracampo do Samuel Lino é bom. Há uma insatisfação, há um incômodo com o desempenho dele dentro das 4 linhas, 16 jogos, só 2 gols e 4 assistências. Para alguém que custou 22 milhões de euros, a entrega ainda é pouca. Mas em relação a baladas, o Flamengo desconsidera toda essa investigação / preocupação de membros da torcida organizada. Só para completar alguns registros sobre quem é Samuel Lino extracampo. Atleta de 25 anos de idade, que passou as últimas 3 semanas com a namorada lá no Rio de Janeiro. A namorada dele mora na Espanha e esteve presente perto do Samuel Lino nessas últimas 3 semanas. Acrescentar também que durante a data FIFA, no período de folga dos atletas do Flamengo, o Samuel Lino esteve em São Paulo na casa da mãe dele para ficar um pouco mais perto dos seus familiares. Hora de falar sobre o Internacional de olho em jogador do Corinthians. Ramon Dias, treinador argentino que já passou pelo Timão, quer a contratação para 2026 de André Carrilho, meio-campista de 34 anos de idade, indicado por ele no Corinthians. Só para lembrar que quando o Ramon Dias era o técnico do Timão, foi o Ramon quem conseguiu que o Fabinho Soldado o contratasse. Eles já haviam trabalhado juntos no Al Hilal da Arábia Saudita, relação excelente, muita confiança não só do Ramon como do filho dele, o Emiliano Dias, no jogador peruano. Até por isso, Ramon Dias tem insistido com dirigentes colorados para que esse negócio aconteça. Vale a lembrança de que o Carrilho tem contrato com o Corinthians até dezembro de 26, salário de R$900 mil por mês e temporada abaixo das expectativas. 41 partidas, 3 gols e 3 assistências, ele está nesse momento machucado. Carrilho que, segundo pessoas que cobrem o Corinthians, tem abusado da noite e esse incômodo ou essa atitude tem causado incômodo. Até por isso, e também por conta da idade, já não dá mais para dizer que o Carrilho hoje é inegociável. Diante de uma boa proposta, pode haver acordo, mesmo levando em consideração os 34 anos de idade. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Corinthians: você na condição de dirigente, manteria o Carrilho? Aceitaria negociá-lo? Em qual condição? Em que termos? Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem o melhor jogador com menos de 21 anos de idade entre todos os clubes do Brasil e da Argentina. Levantamento feito pelo CS Football apontou Vitor Roque, atacante de 20 anos de idade, como o melhor das ligas do Brasil e da Argentina. Importante destacar que esse top 10 tem 6 jogadores que atuam na Argentina e apenas 4 no Brasil. Confesso que fiquei surpreso, mas a liderança é de um brasileiro, do Vitor Roque. Segunda colocação me causa ainda mais surpresa. Você tem alguma mínima ideia? Vou te dar uma dica, posso dizer que trata-se de um jogador do Corinthians. Acertou quem lembrou do Breno Bidon. Ele é, segundo o CS Football, o segundo melhor jogador sub-21 das ligas de Brasil e Argentina. Terceira colocação para Elias Baez do São Lourenço. No quarto lugar aparece o Ryan, atacante de 19 anos de idade do Vasco e alguém dos mais badalados no mercado internacional. Vários clubes, especialmente da Europa, de olho na contratação do atleta. O outro representante do futebol brasileiro nessa lista de 10 é Álvaro Montoro, argentino que pertence ao Botafogo, aparece na 7ª colocação. Você concorda com a lista? Ficou faltando alguém? Já use o espaço para comentário e participe dessa relação, por favor. Hora de falar sobre o Corinthians e o Timão a caminho de uma dívida de 3 bilhões de reais. O último balancete divulgado pelo Corinthians nesta sexta-feira, referente aos 7 primeiros meses do ano, indica que na oportunidade o Corinthians já tinha uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Vou repetir, em julho a dívida do Corinthians já era de 2 bilhões e 700 milhões. Você deve estar se perguntando, Nicola, e agora em outubro? Não há nenhum balancete mais recente do que esse de julho, mas a julgar pelo crescimento da dívida corintiana, dá para cravar que é grande a chance de o Corinthians bater 3 bilhões de reais de dívida na virada da temporada. Importante registrar que nos 7 primeiros meses do ano, o Corinthians havia registrado um prejuízo de 103 milhões de reais. Para completar, explicar como é que funciona essa dívida de 2,7 bilhões. São 655 milhões com a Neoquímica Arena e outros 2 bilhões e 50 milhões de reais
com as demais dívidas. Ah, só para completar, esse caos financeiro que se estabeleceu no Corinthians, com os números que eu passei, são anteriores a 2 condenações na Corte Arbitral do Esporte. 41 milhões de reais com o Santos Laguna pelos Félix Torres e mais 44 milhões de reais com Matias Rojas. Essas condenações já causaram punições ao Corinthians. Timão tem outras 4 condenações na FIFA que ainda não se transformaram em punições definitivas porque aguardam o julgamento da Corte Arbitral do Esporte. Bora de informação exclusiva, queria te contar que o São Paulo vai faturar mais com 6 shows que serão realizados no Morumbi no mês de novembro do que com o Campeonato Brasileiro. Eu me refiro aos 15 jogos do Tricolor como mandante no Campeonato Nacional. Bora para os números. São Paulo estima uma arrecadação líquida de 20 milhões de reais com 6 shows que serão realizados nos próximos dias. São 2 apresentações do Oasis, mais 2 do Imagine Dragons, uma da Dua Lipa e outra do Linkin Park. 20 milhões de reais que incluem o valor fixo, além de variáveis com comida, bebida e estacionamento. Já no Campeonato Brasileiro, nos jogos como mandante, o Tricolor recebeu 15 partidas no Morumbi. A arrecadação líquida com bilheteria foi de 15 milhões e meio de reais, uma diferença de 4 milhões e meio de reais a favor dos shows. É por causa da realização desses 6 shows que 2 partidas não poderão acontecer no Morumbi. O Tricolor vai ter de enfrentar o Flamengo e o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Existe a possibilidade de a realização da partida do Juventude também acontecer em Santos. Só para completar, lembrar que antes da confirmação da mudança desses 2 jogos, São Paulo fez um jogo contra o Ceará para apenas 12 mil torcedores com prejuízo de 35 mil reais. Foi a primeira partida depois da eliminação da Libertadores da América para a LDU. Já o jogo contra o Palmeiras registrou bom público, mas terminou com derrota, causando ainda mais preocupação dos dirigentes do São Paulo em relação à expectativa de bons públicos em seu estádio. Com esses 20 milhões de reais que serão arrecadados com a realização de shows, o Tricolor entende que vai ter uma menor necessidade de venda de atletas no fim da temporada e o dinheiro vai ser utilizado essencialmente no pagamento de dívidas e contas emergenciais relacionadas ao elenco. E você, o que pensa sobre essas cifras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7, tem programa do Nicola. Tchau!